Já alguma vez se sentiu com um cansaço que parece não ter fim, uma comichão irritante na pele, ou talvez problemas de digestão que vão e vêm sem uma explicação clara? Muitas vezes, dizemos a nós mesmos que é da idade. Aceitamos estes desconfortos como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que a causa pode ser algo que raramente consideramos, um inimigo silencioso que vive dentro de nós? Falo de parasitas intestinais. A ideia por si só é desconfortável, até um pouco assustadora. É uma realidade dolorosa pensar que algo invisível pode estar a roubar-nos a nossa energia e bem-estar. Mas o segredo, a boa notícia, é que a solução pode estar mais perto do que imagina, escondida na sua própria cozinha, em alimentos que os nossos avós já usavam. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 5 formas naturais e surpreendentemente simples de ajudar o nosso corpo a livrar-se destes invasores indesejados, fortalecendo a nossa saúde de dentro para fora. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é um dos mais potentes e pode ser uma verdadeira surpresa, capaz de atacar o problema numa frente que os outros não conseguem. Vamos começar pelo primeiro, um verdadeiro clássico das cozinhas portuguesas. Um tesouro que muitos de nós usamos quase todos os dias, sem conhecer a totalidade do seu poder. O alho. Sim, o humilde dente de alho. Não falo apenas de o usar para temperar o refogado ou o assado do fim de semana. Falo do alho no seu estado mais puro e potente. O segredo do alho reside num composto chamado alicina. Este composto só é libertado quando o alho é esmagado ou picado. É a alicina que lhe dá aquele cheiro forte e característico, e é também ela responsável pelas suas incríveis propriedades antiparasitárias. Pense na alicina como um pequeno soldado que entra no nosso sistema e cria um ambiente completamente inóspito para os vermes e outros parasitas. Eles simplesmente não conseguem sobreviver num ambiente onde a alicina está presente. É como se estivéssemos a fumigar a nossa casa, mas de uma forma completamente natural e benéfica para o nosso corpo. Agora, a questão é: como podemos usar o alho para obter este benefício máximo? Cozinhá-lo reduz a potência da alicina. Para um efeito terapêutico, o ideal é consumi-lo cru. Eu sei, a ideia de mastigar um dente de alho cru pode não ser a mais apelativa, mas há formas mais fáceis. Uma prática muito antiga que as nossas avós conheciam bem é picar finamente 1 ou 2 dentes de alho pequenos, deixá-los repousar por uns 10 minutos para que a alicina se ative completamente, e depois engoli-los com um copo de água, como se fosse um comprimido. Fazer isto de manhã, em jejum, pode ser particularmente eficaz, pois o alho chega ao sistema digestivo sem a interferência de outros alimentos. Para quem se preocupa com o hálito, mastigar um pouco de salsa fresca, um grão de café ou até mesmo uma folha de hortelã depois de tomar o alho pode ajudar a neutralizar o odor. Outra forma é misturar o alho picado com uma colher de mel, que além de tornar o sabor mais agradável, também tem as suas próprias propriedades antibacterianas. Começar com meio dente de alho e ir aumentando gradualmente é uma boa estratégia para o corpo se habituar. É fascinante pensar que um ingrediente tão comum pode ser uma arma tão poderosa. Não se trata apenas de parasitas. O alho ajuda a regular a tensão arterial, a fortalecer o sistema imunitário e a combater infecções. É um verdadeiro superalimento. Agora, passando do alho para algo que talvez considere um simples petisco, vamos falar das sementes de abóbora. Quantas vezes, ao preparar uma abóbora para a sopa ou para um doce, deitamos fora aquele monte de sementes sem pensar 2 vezes?
estamos a deitar fora um dos mais eficazes remédios naturais contra os parasitas intestinais, especialmente contra as tênias e as lombrigas. O composto mágico aqui chama-se cucurbitacina. O que a cucurbitacina faz é notável. Ela não mata os vermes diretamente, mas paralisa-os. Imagine os parasitas agarrados às paredes do nosso intestino. A cucurbitacina atua no sistema nervoso deles, fazendo com que percam a capacidade de se segurarem. Uma vez paralisados e soltos, o nosso corpo consegue expulsá-los naturalmente através do processo digestivo normal. É um método engenhoso e não agressivo. Para que este efeito aconteça, as sementes devem ser consumidas cruas e, de preferência, sem sal. As sementes torradas e salgadas que compramos como aperitivo perderam grande parte desta propriedade. Pode comprar as sementes de abóbora cruas em qualquer ervanária ou loja de produtos naturais. A dose recomendada é cerca de 1 punhado por dia. Pode comê-las sozinhas, como um lanche a meio da manhã, ou pode triturá-las num moinho de café e adicionar o pó aos seus iogurtes, batidos, saladas ou sopas. Uma receita tradicional consiste em misturar as sementes de abóbora moídas com mel até formar uma pasta e comer uma colher de manhã. Além do seu efeito antiparasitário, as sementes de abóbora são uma fonte fantástica de magnésio que é crucial para a saúde do coração e dos ossos, e de zinco, essencial para o sistema imunitário. Para os homens, são particularmente benéficas para a saúde da próstata. É mais um exemplo de como a natureza nos oferece soluções completas. Tratamos de um problema e, ao mesmo tempo, nutrimos o corpo de várias outras formas. Integrar estes 2 alimentos na nossa rotina diária é um primeiro passo gigante para criar um ambiente interno forte e resistente, onde os parasitas simplesmente não querem viver. Já vimos o poder do alho e das sementes de abóbora. Mas a nossa despensa e o nosso quintal ainda têm mais segredos para nos revelar. Vamos agora viajar para um sabor mais tropical, para uma fruta que é tanto deliciosa como medicinal. O mamão ou a papaya, como também é conhecida. A polpa laranja e suculenta do mamão é rica numa enzima chamada papaina. Esta enzima é uma poderosa ajuda digestiva, capaz de quebrar proteínas. É por isso que o mamão é excelente para quem sofre de digestões pesadas. Mas a sua ação vai mais além. Acredita-se que a papaina consegue decompor a camada protetora exterior de muitos parasitas, deixando-os vulneráveis e mais fáceis de eliminar pelo nosso corpo. Comer uma fatia de mamão regularmente, especialmente entre as refeições, pode ajudar a manter o sistema digestivo limpo e a funcionar bem. Contudo, o verdadeiro segredo, a parte mais potente do mamão contra os parasitas, é a que nós deitamos fora sistematicamente: as suas sementes. Aquelas pequenas bolas pretas no centro da fruta são uma potência medicinal. As sementes de mamão contêm um alcaloide chamado carpaína, que demonstrou em estudos ser extremamente eficaz na eliminação de vermes intestinais e amebas. É incrível pensar que durante anos deitamos fora a parte mais curativa da fruta, não é verdade? Usar as sementes é simples. Pode recolhê-las, passá-las por água para retirar a polpa e deixá-las secar ao sol ou num desidratador. Depois de secas, pode guardá-las num frasco e moê-las num moinho de café à medida que precisa. O pó das sementes tem um sabor forte, picante, um pouco parecido com pimenta preta. Pode adicionar uma colher de chá deste pó a um batido, misturar com um pouco de mel para equilibrar o sabor, ou até polvilhar sobre uma salada. É importante começar com uma quantidade pequena, talvez 1/4 de colher de chá, para ver como o seu corpo reage, e depois aumentar gradualmente para 1 ou 2 colheres de chá por dia, durante cerca de uma semana. Depois, faz-se uma pausa.
O mamão e as suas sementes são uma combinação fantástica que atua em duas frentes. A polpa ajuda na digestão e enfraquece os parasitas, e as sementes dão o golpe final. Agora vamos passar das frutas para as ervas aromáticas. Há uma em particular que associamos imediatamente à cozinha italiana ou a um bom frango assado, mas cujo óleo concentrado é um dos mais potentes agentes antimicrobianos da natureza. Falo dos orégãos, mais especificamente do óleo de orégãos. O óleo essencial extraído da planta de orégãos selvagens, a espécie Origanum vulgar, é rico em dois compostos fenólicos chamados carvacrol e timol. Estes compostos são verdadeiros destruidores de agentes patogênicos. Eles atuam rompendo a membrana celular de bactérias, fungos e, claro, parasitas, matando-os eficazmente. O óleo de orégãos é tão potente que deve ser usado com muito cuidado e respeito. Nunca se deve tomar puro, pois pode queimar as mucosas. A forma correta de o usar internamente é diluir 1 a 3 gotas num copo de água ou sumo e beber. Também pode misturá-lo com uma colher de azeite antes de o engolir. Geralmente faz-se um tratamento curto, de 1 a 2 semanas no máximo, e depois uma pausa longa. É crucial, absolutamente crucial, garantir que se compra um óleo de orégãos de alta qualidade, 100% puro e próprio para consumo interno. A embalagem deve indicar claramente que é de grau alimentar. O óleo de orégãos não é para todos. Pessoas com estômagos sensíveis podem achá-lo demasiado forte. Mas, para quem o tolera, é uma ferramenta de limpeza interna excepcionalmente poderosa. Pense nele como uma limpeza de primavera para o seu sistema digestivo. É a prova de que, por vezes, as soluções mais fortes vêm nas embalagens mais pequenas, numa simples gota de óleo extraída de uma erva que tão bem conhecemos. Ao combinar a ação paralisante das sementes de abóbora com a ação digestiva e destrutiva do mamão e o poder aniquilador do óleo de orégãos, estamos a construir uma estratégia multifacetada e muito robusta para recuperar o controle do nosso bem-estar intestinal. E agora, chegamos àquele que eu prometi no início que poderia ser uma verdadeira surpresa. É uma especiaria que todos temos no armário da cozinha, que usamos para dar um toque especial ao arroz doce, a uma calda de fruta, ou até para colocar numa laranja e perfumar a casa no Natal. Falo do cravinho da Índia. Este pequeno botão de flor seco é, na minha opinião, a arma secreta e talvez a mais importante de todas nesta batalha. Por quê? Porque o cravinho tem uma propriedade quase única no mundo natural. Ele não só mata os parasitas adultos, como também destrói os seus ovos. Este é um ponto fundamental. Muitos remédios naturais e até alguns medicamentos são eficazes contra os vermes adultos, mas não afetam os ovos que eles deixam para trás. O que acontece? O ciclo recomeça. Eliminamos uma geração, mas outra já está a caminho. O cravinho quebra este ciclo vicioso. O seu principal componente ativo é o eugenol, um composto aromático que é um dos mais poderosos agentes antissépticos e germicidas encontrados na natureza. O eugenol é capaz de dissolver a casca dura dos ovos dos parasitas, impedindo que eles eclodam e infestem novamente o nosso sistema. Ao adicionar o cravinho à nossa estratégia, estamos a fazer uma limpeza completa e duradoura. A forma de o utilizar é também muito simples. Pode fazer um chá de cravinho, fervendo 5 a 10 cravinhos inteiros numa chávena de água durante alguns minutos. Deixe arrefecer um pouco e beba. O sabor é forte, mas agradável para a maioria das pessoas. Outra opção, talvez ainda mais potente, é moer os cravinhos até obter um pó fino. Pode usar um moinho de café dedicado apenas a especiarias. Depois, comece por adicionar uma pequena pitada, talvez 1/4 de colher de chá, à sua comida,
ao seu batido matinal ou até mesmo ao seu café. Pode aumentar gradualmente a dose até meia colher de chá por dia durante 1 ou 2 semanas. A combinação do cravinho com outros dos alimentos que mencionamos, como as sementes de abóbora e o alho, cria uma sinergia poderosa, atacando os invasores em todas as fases do seu ciclo de vida. Então, como vimos, a nossa cozinha pode ser uma verdadeira farmácia. Desde o humilde e poderoso dente de alho, que cria um ambiente hostil para os parasitas, passando pelas sementes de abóbora, que os paralisam, e pelas sementes de mamão, que os atacam diretamente, até ao poder concentrado do óleo de orégãos, que os destrói, e finalmente ao cravinho, que elimina os ovos e quebra o ciclo, a natureza oferece-nos um arsenal completo. Não se trata de procurar uma solução mágica e instantânea, mas sim de incorporar estes aliados na nossa rotina, de forma consciente e consistente. Trata-se de fortalecer o nosso corpo de dentro para fora, tornando o nosso terreno interno tão saudável e equilibrado que simplesmente não há espaço para estes hóspedes indesejados prosperarem. Lembrem-se, cuidar da nossa saúde não precisa de ser uma tarefa complicada ou dispendiosa. Pequenas mudanças, um ingrediente de cada vez, podem fazer uma diferença gigantesca na forma como nos sentimos todos os dias, na nossa energia, na nossa digestão, no nosso humor. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se curar. Só precisamos de lhe dar as ferramentas certas e de confiar na sabedoria que a natureza nos disponibiliza há milhares de anos. Gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Já conhecia algum destes remédios naturais? Talvez a sua avó ou a sua mãe os usasse? Tem alguma receita ou dica de família para partilhar? A sua experiência pode ser incrivelmente valiosa e ajudar outra pessoa que esteja a ler. Vamos criar uma comunidade de partilha de conhecimento e apoio mútuo aqui mesmo. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, não se esqueça de deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que podem estar a precisar exatamente desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de vivermos com mais saúde, vitalidade e alegria, em qualquer idade. Um grande abraço e lembre-se sempre: a vitalidade não tem idade e está ao nosso alcance. Cuide de si. Até a próxima!